Bem-vindo! Você tomou a decisão correta de participar da Semana Entenda Seu Mercado, com conteúdos exclusivos e gratuitos que vão te ajudar a transformar a sua carreira e o modo como você pensa o seu mercado. Você chegou até aqui porque quer entender melhor como o seu mercado, como o seu trabalho, como a sua carreira se conecta com os acontecimentos no Brasil e no mundo, tanto na política quanto na economia. E é por isso que eu estou aqui para conversar com você sobre essas questões, né? Porque eu já tenho uma experiência de carreira relacionada a esse tema, minhas experiências, que eu vou compartilhar um pouquinho da minha história, até saindo um pouquinho do protocolo, para que você me conheça melhor, para que a gente crie essa relação e você vai entender como usar as ferramentas que eu elaborei ao longo da minha carreira. Há 20 anos atrás, eu saí da minha cidade natal, Itabuna, no interior da Bahia, e vim com a minha família para Salvador, para construir a minha carreira. Aqui eu escolhi um curso na universidade que a minha família tinha uma grande resistência, porque sabe como é? A família sempre quer que você faça aqueles cursos tradicionais, direito, medicina, engenharia. E eu escolhi algo que tinha a ver comigo. Eu gostava de política, de economia, de entender a sociedade, e escolhi o curso de sociologia. Não importa que curso você escolhe, né? O que importa é que esteja relacionado com aquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você sabe fazer, com o que se sente bem. A fazer algo que você gosta vai ser fundamental para ter sucesso na sua carreira. O que importa é você escolher aquilo que você tem vocação, que você gosta, para você fazer bem, né? E aí eu vou compartilhar até com vocês um pouco da minha história, para vocês entenderem como é que isso funcionou especificamente comigo, né? Vou até pegar aqui o globo para vocês entenderem, né? Então imagina, eu saí daqui de uma pequena cidade do interior da Bahia, né, chamada Itabuna. Vim para Salvador, estudando sociologia na Universidade Federal da Bahia, universidade pública. Logo após me formar, apareceu uma oportunidade, um edital que eu vi de seleção da Fulbright. A Fulbright é a mais prestigiosa instituição de pesquisa dos Estados Unidos, é como se fosse o CNPq, a CAPES no Brasil, só que é dos Estados Unidos, ligado ao Departamento de Estado. Esse edital, né, dizia que o Central Arizona College, aqui nos Estados Unidos, queria um professor do Brasil. Por quê? Porque o Central Arizona College é uma instituição de ensino no Arizona, que é um estado dentro dos Estados Unidos, considerado mais periférico. E aí o edital dizia que eles queriam alguém preferencialmente da Unicamp. Por quê? Porque a Unicamp, dentro daquelas listas, daqueles rankings de universidades, aparece como a melhor universidade do Brasil, junto com o USP, etc. Então o americano que não entendia muito bem as universidades brasileiras, ou a especificidade do Brasil, colocou a Unicamp. Eu fiz uma proposta, né, para esse edital da Fulbright, dizendo que se a Universidade do Arizona quer conhecer algo similar ao que ela é nos Estados Unidos, ela precisava de algo similar no Brasil. O mais parecido que nós temos, né, com o Arizona é justamente o nosso Nordeste, a região que tem o sertão, né, a região também em desenvolvimento, com dificuldades como o Arizona tem, se comparado com Nova York. Então eu mencionei, eu mudei, fiz eles olharem de uma perspectiva diferente, e é isso que foi sempre intuitivo, né? Você pensar onde havia ali um desafio, muitos desistiriam, falavam, bom, esse edital é para a Unicamp. E eu disse, não, eu vou mostrar que o Central Arizona College está vendo de maneira equivocada o que ele mesmo quer. O que ele quer não é a Unicamp, o que ele queria era alguém do Nordeste. Eu fiz isso e fui selecionado. Inclusive, passei na frente de uma pessoa que já tinha doutorado na época e eu estava ainda cursando o mestrado, né? Porque eu transformei a forma de ver, mostrei algo que o Central Arizona College ainda não tinha visto. E com isso eu tive a minha primeira grande experiência internacional, já como professor em uma instituição de ensino americana, o Central Arizona College. Daí, isso me abriu outras oportunidades, porque uma vez que você tem uma experiência dessa no exterior, quando eu retornei, já participei de um outro edital, né, para ser pesquisador associado a uma missão internacional do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é do governo brasileiro, um think tank do governo brasileiro. E com isso eu tive minha segunda experiência internacional, assessorando o governo brasileiro nas políticas públicas, né, com a Venezuela. E você pensa, nossa, mas a Venezuela, né, está tão ruim a economia? Sim, mas quando eu fui em 2012, o Brasil tinha 6 bilhões de dólares de superávit com a Venezuela. Todas as nossas grandes construtoras, a Petrobras, uma série de grandes empresas, a JBS, as exportadoras de proteína animal, estavam na Venezuela.
E eu ajudei essas empresas a relacionar-se com o governo venezuelano, a estabelecer uma série de projetos, de cooperação, inclusive, né, na área de fronteira. E da Venezuela nós trabalhávamos com outros países. Então, eu viajei bastante para a Colômbia, para a República Dominicana, para Cuba, para o Haiti, para o Panamá, para a Guiana, para o Suriname. Foi uma experiência enorme de trabalho, coordenando os projetos do governo brasileiro e buscando mercados para as nossas empresas, a partir dessa experiência também do governo. Por aquilo que eu sempre falo, eu começo com a formação acadêmica, mas ficar fechado no mundo da universidade é muito limitante. É preciso ir além. Essas experiências no governo me possibilitaram uma outra coisa, o networking, né, e o know-how para abrir minha própria empresa de consultoria com um amigo, sócio, né, e nós montamos uma empresa especializada em análise de risco político. Com isso, eu já expandi o mercado para analisar para as nossas empresas multinacionais brasileiras uma série de mercados em toda a América do Sul. Fiz um projeto muito grande, por exemplo, para analisar o mercado argentino. Veja a conjuntura da Argentina. A Argentina é um país muito importante para o Brasil, parceiro das nossas empresas de São Paulo, que exportam produto de valor agregado para a Argentina, porque tem justamente reduções tarifárias no âmbito do Mercosul. Mas o mercado argentino é um mercado super complexo, em termos de câmbio, em termos de inflação, em termos de risco político. Nós tivemos um resultado eleitoral recente que assusta o mercado, né? Portanto, as empresas precisam mapear isso. E quem vai mapear isso? Alguém que lá atrás, como eu, estudou política, sociologia, entende a sociedade, entende o que é risco, entende negócios, entende mercado e entende governo, porque eu já tinha também trabalhado no governo e tinha contatos bons também no governo argentino, próximos, etc. Portanto, você vai construindo a sua carreira e ampliando. Então, saí da universidade, mantive minha estrutura de formação acadêmica, especialização em relações internacionais, mestrado em sociologia, o doutorado que eu estou fazendo justamente também nos Estados Unidos, na New School University de Nova York. Mas, além da questão acadêmica, justamente essas questões de inserções no mercado, né, como assessor governamental, como consultor para grandes empresas. Isso vai expandindo a sua visão e com isso eu comecei a escrever mesmo no papel essas ideias. O que é que eu estou fazendo? Como eu cheguei até aqui? E isso eu fui construindo algo que vocês já conhecem com o nome Método FR Análise. É preciso construir, é preciso colocar no papel como o passo a passo para se fazer as análises, como essa que eu fiz, lá para dizer que o que os Estados Unidos queria não era a relação com a Unicamp, mas sim com a Universidade do Nordeste, para você mostrar para as pessoas algo que elas não estão vendo. É preciso olhar além, é preciso ver, e você vê isso quando você entende as razões, as causas dos fenômenos na política, na economia, do ambiente de negócios. Você vai entender melhor do que seu próprio cliente aquilo que ele quer. E aí vai indicar para o cliente as oportunidades, as possibilidades que ele tem à disposição. E aí você vai criar os cenários para o cliente, porque você não vai apresentar um apenas, porque um pode não ser muito bom para eles, tem riscos envolvidos. Você vai apresentar uma gama de cenários possíveis, as probabilidades. É isso que você faz através de um método. É isso que eu construí e agora já sistematizei no método FR Análise. Ou seja, em qualquer área, se você tiver excelência, se você for bom, você vai descobrir com a sua vocação, você vai ter a melhor performance naquela área que você escolheu. Você tem que escolher a área que você gosta. Agora, na área que você gosta, para você ter o máximo de sua performance, tirar o máximo de si mesmo, é preciso desenvolver um método de trabalhar. E foi isso que eu desenvolvi ao longo da minha carreira aí nos últimos 15 anos. E é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês, dessa minha trajetória. Eu me formei em Sociologia, mas busquei outras oportunidades. Fiz também especialização em Relações Internacionais, comecei a entender que os eventos internacionais, tanto na economia quanto na política, influenciam as nossas decisões diárias. Nós podemos estar em uma recessão econômica simplesmente porque a China reduziu o ritmo de seu crescimento. E nós vendemos nossos produtos para a China, é isso que sustenta, né, o nosso superávit, a nossa balança de pagamentos. Portanto, você vai entendendo que o mundo está conectado. E com o mundo das informações, com o mundo da internet, nós recebemos cada vez mais informações. E a grande questão é o que fazer com elas. Eu saí também do mundo acadêmico porque eu percebi que a universidade é fantástica, mas é um espaço ainda pequeno. É preciso ter outras experiências, é preciso diversificar. Por isso eu também trabalhei, né, para o governo brasileiro e morei no exterior.
fui consultor também de uma empresa, né, de análise de risco político, morei no exterior também para dar aula nos Estados Unidos em 2 ocasiões. Em 2011 eu dei aula no Arizona, que é uma realidade bem diferente dentro dos Estados Unidos. Em 2016, 2017 também morei em Nova York. Durante de 2012 a 2015 eu fui consultor também para o governo brasileiro, para os projetos bilaterais com a Venezuela, com a Guiana, com o Suriname. Visitei o Haiti, Cuba, né, todos os países da América do Sul, absolutamente todos eu viajei a trabalho, construindo essa carreira prática na área de relações internacionais, de consultoria, de assessoria governamental, que expandiu o meu olhar para além do mundo meramente acadêmico da universidade, para ser algo também ligado ao governo, às empresas. Prestei consultoria para grandes multinacionais brasileiras, por exemplo, que precisavam conhecer o mercado sul-americano. Algo muito interessante que aconteceu foi justamente quando a Lava Jato, né, começou a aparecer no Brasil e as grandes empresas de construção precisaram remodelar, né, seus negócios para a América do Sul. A conjuntura mudou, tanto domesticamente no Brasil, né, com também a crise econômica, quanto externamente na América do Sul. As empresas precisavam de alguém que as ajudasse a repensar o modelo de negócios para a América do Sul. Eu fui essa pessoa, porque eu tinha um conhecimento tanto acadêmico, da área de sociologia, das sociedades, da política dos países, da economia regional, mas também já tinha experiência de assessoria para governo. E aí me tornei também consultor. Abri com um amigo uma empresa de consultoria, na qual nós fizemos uma sociedade, tivemos um trabalho excelente, né, para várias empresas brasileiras, né, multinacionais, principalmente aquelas interessadas em articulação com os BRICS. Lembra dos BRICS? Brasil, Rússia, Índia e China. Nós trabalhamos bastante nesse tema e por isso eu me especializei cada vez mais naquele nosso principal parceiro comercial do Brasil hoje, que é a China. É preciso entender esse mercado muito específico, né? E eu fui mergulhar nisso. E com tudo isso, com a experiência acadêmica, com a experiência no mercado, com a experiência no governo e até mesmo a experiência no terceiro setor que eu tive, né, como também voluntário de uma organização não governamental, para estimular a internacionalização do Brasil na América do Sul, com tudo isso, eu montei o que eu chamo ali dos 4 pés fundamentais para que a mesa, né, fique justamente consistente, né, o pé mercado, o pé academia, o pé governo, relações governamentais, o pé terceiro setor. Essas experiências múltiplas me deram as condições de construir uma metodologia para analisar os fenômenos da política e da economia. E nessa semana a gente vai entregar um pouco disso para você, gratuitamente. E por quê? Porque eu acho que é importante compartilhar, né, no mundo das redes sociais, no mundo da internet, nós podemos fazer com que essas boas experiências cheguem a mais pessoas. O Brasil está ainda em recessão, está com dificuldade de crescer sua economia. Nós precisamos qualificar a mão de obra, qualificar os indivíduos que já estão, como você, no mercado de trabalho, mas precisam expandir, né, o modo de pensar e entender racionalmente os fenômenos. Essa é uma conjuntura de alta polarização. As pessoas têm pensado muito com as emoções, pouco com a razão. Esse método é para você entender racionalmente, com clareza, objetividade, racionalidade, né, muito diretamente, por que os fenômenos acontecem e, com isso, você pode conseguir também traçar um mapa das possibilidades, das probabilidades dos eventos futuros. Assim você se prepara para mitigar possíveis efeitos negativos e transforma desafios em oportunidades. Nessa semana nós vamos estar juntos por 3 encontros, na segunda, na quarta e na sexta, e eu vou compartilhar com vocês uma série de conteúdos exclusivos, como a gente diz em inglês, tailored, né, feitos especificamente para a sua necessidade, né, de atrelar a sua compreensão do seu mercado, do seu objeto de trabalho, com as oportunidades que nós temos hoje com o mundo da informação. Como usar a informação a seu favor. Esse é o meu compromisso de entregar para vocês dicas fundamentais para mapear cenários, para entender a conjuntura, né, para trabalhar as informações, transformando os desafios atuais em oportunidades, mitigando os riscos que o mercado também nos apresenta e transformar a nossa visão, o nosso modo, né, de ver o nosso mercado de trabalho. Né? Para isso é preciso ter uma dedicação, um compromisso, né, porque é algo, você sabe, que o conhecimento, aprender, exige um pouco de dor, um pouco de envolvimento. Então, é preciso ao longo dessa semana um compromisso da sua parte para assistir o vídeo, realizar os exercícios que eu vou mencionar,
para que você saia realmente com o resultado, que é uma transformação no seu modo de ver o seu mercado. Você vai ter também oportunidades de tirar dúvidas diretamente comigo nos dias posteriores às aulas. Portanto, é uma semana de transformação, na qual compartilharei aquilo que eu já aprendi ao longo da minha carreira, o método que eu desenvolvi para justamente usar as informações a meu favor. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como eu fiz uma análise, vou compartilhar o meu método de produção de uma análise. Com o mundo da internet, muita gente assiste vídeos aula, acessa pelo YouTube, temos um mundo aí à disposição. Mas o que as pessoas não mostram é como elas produziram aquilo. É isso que eu vou compartilhar com você na aula 2. Portanto, você não pode perder. E esse conteúdo que nós estamos entregando aqui serve para qualquer pessoa em qualquer parte do Brasil. Então, ficar na sala de aula seria muito restrito, não somente porque alcançaria menos pessoas, mas também porque o conteúdo da sala de aula, como vocês sabem, já é engessado num plano de ensino muito específico. E aqui eu estou compartilhando um método de uma vida, de como na minha carreira eu desenvolvi algo que serve para vários ambientes, como mencionado no governo, na empresa, na própria vida acadêmica, para fazer suas análises. Então, peguem um papel e caneta para vocês anotarem uma proposta que eu faço de exercício para vocês, que vai se conectar com a nossa aula 2. Então, a partir das informações que vocês já têm de leitura, com o tema China, porque é o tema que mais aparece na mídia, tem guerra comercial com os Estados Unidos, a relação comercial com o Brasil, então sempre aparece na mídia. Com o que vocês leem no Twitter, no seu feed do Facebook, com aquilo que vocês têm na cabeça, quero que vocês pensem no modo como vocês fazem a análise de vocês, de um modo super simples como vocês fazem. Anota no papel. A tendência das relações do Brasil com a China é de aprimorar, de estabilidade, de expansão comercial, é isso? Ou o contrário, é devido a divergências políticas nós termos instabilidade e problemas e redução das nossas relações? Só isso. Pense, é 1 ou é 2? Melhorar ou piorar as relações com a China? Porque na aula 2 eu vou mostrar como eu fiz a minha análise sobre as relações do Brasil com a China. O que nos interessa aqui é o método de produzir essa análise, que você vai usando essa mesma lógica, adaptar para diversas outras análises para o seu mercado.